A gaveta estava entreaberta, apenas 2 centímetros, mas foi o suficiente para Sônia ver a beirada do envelope amarelo que jamais deveria ter estado ali. Ela não estava procurando nada. Estava apenas pegando o passaporte dela para a viagem de bodas de 30 anos, que partiriam em 3 dias. 30 anos. Uma vida inteira construída lado a lado com Ricardo. 2 décadas e meia de café da manhã compartilhado, de contas divididas, de filhos criados, de crises superadas, de promessas renovadas toda vez que a vida tentava dobrar o joelho deles. Ela foi na gaveta do armário do escritório, a gaveta onde Ricardo guardava documentos. Uma gaveta que ela nunca abria porque, em 30 anos de casamento, ela nunca precisou abrir. Havia respeito ali, confiança. Daquele tipo que não se questiona porque nunca deu motivo para ser questionada. Mas a gaveta estava entreaberta. E o envelope amarelo tinha um logotipo que ela conhecia. Cartório de Registro de Imóveis. Ela parou. A mão dela ficou suspensa no ar. O passaporte estava exatamente do lado esquerdo da gaveta, onde sempre esteve. Ela podia pegá-lo e fechar tudo. Ignorar. Seguir em frente. Continuar planejando a viagem para Portugal que Ricardo prometeu há 10 anos e que finalmente aconteceria em 72 horas. Mas os olhos dela já tinham lido o suficiente. O nome no envelope era o nome dele. O endereço do destinatário não era o deles. Sônia retirou o envelope com o mesmo cuidado de quem desenterra algo que sabe que vai doer. Abriu devagar, como se a lentidão pudesse suavizar o que estava escrito dentro. Era uma escritura, um imóvel, uma casa de 3 quartos no Jardim das Palmeiras. A cidade era a mesma onde Ricardo dizia ter o maior cliente da sua carreira. A cidade onde ele passava, em média, 2 semanas por mês desde 2019. O nome dele estava ali, em negrito, como proprietário. E ao lado do nome dele, um segundo nome, Fernanda Cristina Almeida. Sônia ficou parada por 42 segundos. Ela contaria isso mais tarde, porque naquele momento, sem saber porquê, ela olhou para o relógio na parede e registrou o horário com a precisão de quem sabe que está presenciando o fim de alguma coisa. Eram 14 horas e 37 minutos de uma terça-feira de outubro. E foi exatamente naquele segundo que a vida de Sônia Monteiro Cavalcante se partiu ao meio. Não com barulho, não com choro, não com gritos. Com um silêncio gelado que começou nos dedos dela e foi subindo, devagar, até ocupar cada centímetro do seu peito. Para entender o tamanho daquela traição, é preciso entender o tamanho daquela mulher. Sônia tinha 53 anos no dia em que encontrou o envelope. Tinha entrado no casamento com 23, ainda estudante de administração, ainda com o brilho de quem acredita que o amor resolve tudo. Ricardo era 4 anos mais velho, gerente de vendas numa empresa de médio porte, ambicioso do jeito certo, não arrogante, apenas determinado. Ela tinha se apaixonado pelo jeito que ele falava sobre o futuro, como se o futuro fosse uma certeza. Eles se casaram no civil primeiro, depois na igreja, com 238 convidados e um bolo de 4 andares que Sônia escolheu com a mãe durante um sábado inteiro. No primeiro ano de casados, a empresa onde Ricardo trabalhava passou por uma reestruturação e ele foi demitido. Sônia estava grávida do primeiro filho. Ela não entrou em pânico. Foi atrás de um emprego melhor do que o que tinha, renegociou o aluguel do apartamento onde moravam, cortou tudo que era supérfluo com uma frieza cirúrgica que surpreendeu até a sogra, e segurou o casamento com as próprias mãos enquanto Ricardo se recompunha. Foram 8 meses de sufoco. 8 meses em que ela acordava antes dele para fazer o café. Saía para o trabalho sem barulho para não acordá-lo quando ele estava num dos dias ruins. E havia muitos dias ruins, porque desemprego machuca a autoestima de homem de um jeito que ela aprendeu a respeitar sem nunca nomear em voz alta. Voltava às 6h30, preparava o jantar, ouvia as frustrações dele, dizia as palavras certas e depois ia para o quarto de hóspedes que havia virado provisoriamente o quarto dela. Porque a gravidez avançada e a exaustão dela
eram inconvenientes para o sono leve de Ricardo. Ela não chorou na frente dele uma única vez. "Você é uma rocha", ele disse, numa noite de dezembro, quando finalmente assinou o contrato numa empresa nova. Ela sorriu. Mas a verdade é que ela não queria ser uma rocha. Queria apenas que ele não afundasse. E nunca parou para pensar no que custava ser a superfície onde outra pessoa se apoiava. Durante os anos seguintes, à medida que a carreira de Ricardo crescia, Sônia foi a mulher invisível que tornava tudo possível. Ela foi a que buscava os filhos quando ele tinha reunião, a que ligava para o pediatra quando a febre não cedia, a que levava o carro à revisão, pagava o IPTU, organizava a mudança quando decidiram comprar a casa própria, coordenava a reforma que durou 11 meses, escolheu as cores das paredes e os azulejos do banheiro e a madeira do assoalho, e não dormiu direito durante semanas para que tudo ficasse pronto a tempo. Ela havia até pesquisado durante 3 semanas qual era o melhor colégio da região para o Felipe quando chegou a hora de trocar de escola. Visitou 4 instituições, conversou com as coordenadoras, fez planilha comparativa de mensalidade, estrutura, proposta pedagógica e distância de casa. Ricardo aprovou a escolha em 30 segundos. "Esse aqui parece bom", ele disse, olhando para a planilha que ela havia preparado. "Parece bom." 3 semanas de pesquisa e ele disse, "Parece bom", sem olhar a segunda linha da planilha. Ela foi a arquiteta invisível de uma vida que tinha o nome dos dois. Quando Ricardo foi promovido a diretor comercial, em 2015, ele deu um discurso de agradecimento na confraternização da empresa que durou 7 minutos. Ela soube depois que ele havia agradecido a equipe toda, a secretária, o porteiro, a faxineira. Não mencionou o nome dela uma única vez, mas no crachá de visita que ficou guardado na gaveta da Sônia, ela havia ido ao evento e depois preferiu ficar na mesa enquanto ele discursava porque estava com dor de cabeça. Estava escrito: Diretoria de Vendas, Cavalcante e Matos. Cavalcante era o sobrenome dela, não dele. Quando ele havia ingressado na empresa, o sócio havia perguntado se ele tinha alguma objeção ao nome Cavalcante ficar no Razão Social. Era uma homenagem ao fundador, nada relacionado ao Ricardo. Mas Sônia sempre achou uma ironia digna de nota. O nome da empresa que sustentava o ego do marido. Era o nome da família dela. Ela guardou esse pensamento sem dizer a ninguém, como guardava tantos outros. O primeiro sinal aconteceu em fevereiro de 2019. Ricardo voltou de uma viagem a trabalho diferente. Não diferente de um jeito ruim. Diferente de um jeito que ela não soube nomear na hora. Mais leve, mais desprendido. Como se tivesse saído de férias em vez de trabalho. Ele chegou com um bronzeado que não combinava com o tempo nublado da cidade onde dizia ter estado, comentou alguma coisa sobre o calor de lá e foi direto para o banho. Sônia ficou olhando para a mala dele, que estava sobre a cama. Mala fechada. Ele nunca colocava a mala sobre a cama. Sempre no chão, encostada na parede do quarto. Ela não abriu. Não era o tipo de mulher que vasculhava pertences alheios. Nunca foi. Mas ficou olhando para aquela mala por mais tempo do que deveria. Havia algo na leveza dele que irritava sem ter nome. Uma leveza que ela não via desde os primeiros anos de casamento, quando os dois eram jovens e o futuro parecia uma promessa compartilhada. Uma leveza que ela havia associado naquela época ao amor. Mas naquela noite, com ele cantando baixinho no banho como não cantava fazia anos, a leveza soou diferente. Soou como alívio, de chegar em casa, não de estar em casa. Sônia dobrou essa observação dentro de si mesma e foi preparar o jantar. Segundo sinal. Março do mesmo ano, uma sexta-feira à noite. Ela estava passando roupa quando o celular de Ricardo tocou na bancada da cozinha. Ele estava no banheiro. Ela olhou para a tela por reflexo, só para ver se era urgente, o tipo de coisa que qualquer cônjuge faz depois de 30 anos de convivência. O nome na tela era Fê. Apenas 2 letras. Ela não conhecia nenhuma Fê no círculo social deles.
Quando Ricardo saiu do banheiro, ela mencionou de passagem: "Alguém chamado Fê te ligou." Ele não piscou. Pegou o celular com naturalidade. "Ah, é a Fernanda, da empresa parceira lá de Campinas. Assunto de trabalho." Campinas. Ela registrou. Não questionou, mas o nome ficou. Ficou porque ela não havia ouvido o nome antes. Em 12 anos de carreira na mesma empresa, Ricardo raramente mencionava nomes de parceiros externos por apelido. Era do tipo formal, distante nos relacionamentos profissionais. Fé soava íntimo demais para ser colega. Mas ela deixou passar, porque naquele momento Felipe estava passando por uma crise no emprego e Sônia estava de cabeça no problema do filho, porque a reforma do quintal havia dado errado e tinha goteira para resolver. Porque a vida real raramente te dá espaço para pausar e investigar o que é apenas desconforto sem nome. Ela deixou passar. E aquele deixar passar custaria caro. Terceiro sinal. Junho. O aniversário de 50 anos de Ricardo. Ela organizou uma festa surpresa. Alugou um espaço, chamou os amigos de infância dele, os colegas, os primos que moravam longe. Encomendou o bolo que ele adorava desde criança, de coco com cobertura de merengue, e passou 3 dias coordenando cada detalhe com o capricho de quem faz porque ama, não porque precisa de reconhecimento. Ela havia comprado até um paletó novo para ele, porque sabia que o que ele usava estava começando a ficar apertado nos ombros e que ele não tinha se dado ao trabalho de ir às compras. Escolheu a cor pessoalmente, um azul marinho que combinava com a tez dele, e deixou embrulhado sobre a cama na manhã da festa. Quando ele abriu, abraçou-a com uma satisfação genuína. "Você sempre sabe o que eu preciso", ele disse. Ela sorriu. E aquela frase deveria ter soado diferente. Deveria ter soado como elogio, como afeto. Mas algo nela, algum instinto que ela havia treinado anos a fio para ignorar, registrou aquelas palavras com uma nota diferente. "Você sempre sabe o que eu preciso. Não você me conhece, não te amo, não obrigado pelo que você faz por nós. Você sabe o que eu preciso." Como quem elogia um serviço bem prestado. Na festa, em determinado momento, o celular de Ricardo vibrou. Ele olhou para a tela. E pela primeira vez em 30 anos de convívio, Sônia viu o rosto do marido fazer algo que ela nunca tinha visto. Ele sorriu para a tela antes de guardar o celular no bolso. Não era o sorriso de quem leu uma piada num grupo de WhatsApp. Era o sorriso de quem recebeu algo que pertence a um mundo paralelo. Ela viu, sentiu, registrou. Quarto sinal. Setembro. Uma discussão pequena sobre nada. Ela havia pedido que ele a acompanhasse num casamento de uma amiga de infância. Um casamento simples, à tarde, numa chácara do interior. Ela estava animada. Não via a amiga fazia 2 anos. Seria uma tarde despreocupada. Ricardo disse que tinha compromisso. "Que compromisso?" ela perguntou. "Trabalho", ele respondeu, como se fosse óbvio. "Tem uma reunião importante nesse fim de semana lá em Campinas." Campinas de novo. Ela foi ao casamento sozinha. Ficou sentada numa mesa ao lado de uma prima da noiva, que passou a tarde falando sobre o próprio marido com um carinho que Sônia achava bonito de ver, mas que não conseguia mais reconhecer como algo que pertencia à sua própria vida. Na volta para casa, no carro, sozinha na estrada estadual com a rádio ligada baixinho, ela se permitiu uma pergunta que havia evitado por meses. "Quando foi a última vez que Ricardo quis ir a algum lugar comigo?" Ela ficou pensando. Não conseguiu lembrar. Dobrou a pergunta dentro de si mesma. Chegou em casa. Ricardo ainda não havia voltado de Campinas. E ela foi dormir com a televisão ligada porque o silêncio da casa estava ficando pesado demais para ser ignorado. Ela errou ao ignorar. Ela mesma admitiria isso muito tempo depois. Não porque era ingênua, mas porque amava de verdade. E amor, quando é genuíno e longo e profundo, cria pontos cegos do tamanho de casas inteiras. De casas no Jardim das Palmeiras. Com roseira na porta e cachorro no quintal, e 2 meninas que chamavam seu marido de pai. Sônia ficou parada com a escritura na mão por 42 segundos.
Depois, foi para o quarto, sentou na beira da cama, dobrou o documento com cuidado e o colocou dentro de uma bolsa que ela usava raramente. Uma bolsa de couro marrom que ficava no fundo do armário e que Ricardo nunca tinha o menor interesse em abrir. Ela não chorou. Não ligou para ninguém. Não confrontou o marido quando ele chegou em casa às 19 horas, com papo de reunião importante e pedido de que ela requentasse o macarrão que estava na geladeira. Ela requentou o macarrão. Colocou na mesa. Sentou do lado oposto e comeu olhando para ele enquanto ele falava sobre o cliente novo, sobre o colega que tinha feito besteira na apresentação, sobre o congestionamento na saída da cidade. Ela disse, é mesmo? E que situação? E imagina, nos momentos certos. E por dentro, com uma calma que ela mesma não conseguia explicar, ela já havia decidido. Ela ia descobrir tudo, não do jeito impulsivo, não por confronto imediato, do jeito metódico, cirúrgico, do jeito que ela sempre foi quando o assunto era importante. Na manhã seguinte, enquanto Ricardo estava no trabalho, Sônia foi ao cartório de registro de imóveis com o número da matrícula que constava no documento. Disse que era pesquisa de antecedentes para uma transação imobiliária. A atendente não fez perguntas. 20 minutos depois, Sônia tinha em mãos o histórico completo do imóvel. O terreno tinha sido comprado em 2018. A construção foi iniciada em 2019. A escritura foi lavrada em 2020. 5 anos. Ela ficou sentada no banco do carro no estacionamento do cartório por longo tempo. 2019 era o ano em que Ricardo havia conseguido o maior cliente da carreira, aquele que justificava as viagens mensais. O ano em que ele voltou de férias bronzeado de uma cidade nublada. O ano em que o celular dele passou a ter senha. Ela pegou o caderno que mantinha na bolsa, um caderno pequeno de capa dura preta onde anotava compromissos e listas, e começou a escrever. Datas de viagens, nomes de cidades, valores de transferências que ela havia notado passando pelo extrato compartilhado do cartão. Transferências para uma conta que ela assumia ser relacionada a trabalho. As peças começavam a se encaixar com uma precisão que a enjoava. Nos dias seguintes, Sônia fez o que ninguém esperaria dela. Ela contratou um investigador particular. Não foi difícil encontrar. Uma busca rápida, uma ligação, uma reunião discreta num café do centro, longe do seu bairro, longe de qualquer pessoa que pudesse conhecê-la. O investigador era um homem de meia idade, discreto, com ar de contador aposentado. Ela explicou o que tinha. Entregou a escritura fotografada no celular, o nome, o endereço. Quanto tempo? Ela perguntou. 10 dias, ele respondeu. Talvez menos, foram 6. Na quinta-feira à noite, o investigador enviou um arquivo compactado para o e-mail que ela havia criado especificamente para aquilo. Sônia esperou Ricardo adormecer. Ouviu a respiração dele ficar pesada, regular. Aquela respiração que ela conhecia fazia 3 décadas. O ritmo específico de quando ele entrava no sono profundo. Aquela ligeira pausa antes de expirar lentamente. Ela havia passado incontáveis noites ouvindo essa respiração. Havia encontrado conforto nela. Havia, em noites de insônia, regulado a própria respiração no ritmo da dele para conseguir dormir. Aquela noite, ela se levantou sem fazer barulho. Foi para o escritório. Fechou a porta. Abriu o notebook. O arquivo tinha 93 fotos. Ela ficou olhando para o número por um momento. 93. O investigador havia trabalhado 6 dias. 93 registros fotográficos de uma vida que acontecia a 300 quilômetros daquela casa, em paralelo, sem interrupção, com a regularidade de algo absolutamente normal. Ela abriu a primeira. Ricardo, na calçada de uma casa de fachada bege com portão de madeira escura e uma roseira plantada à esquerda da entrada. Ele estava de bermuda e camiseta, uma versão dele que ela mal reconhecia, porque Ricardo nunca usava bermuda em casa. Sempre calça, sempre cuidado, sempre formal, mesmo nos fins de semana. Bermuda, havaianas. Ela ficou olhando para os pés dele na foto. Havaianas azuis,
Ela sabia que ele tinha Havaianas porque havia comprado para ele 2 anos antes. Um presente sem importância, do tipo que você dá quando não tem ideia do que comprar para o Dia dos Pais e o filho sugere algo simples. Ele havia usado uma vez, dentro de casa, e depois as sandálias tinham desaparecido do armário sem que ela perguntasse onde foram parar. Estavam nos pés dele naquela calçada, naquela outra vida. Segunda foto. Ricardo num parquinho. Do lado dele, 2 meninas. Uma de aproximadamente 4 anos. Outra que devia ter 6 ou 7. Ele estava agachado na altura delas, com os braços abertos, rindo de algo que uma das crianças tinha dito. Sônia ficou olhando para as mãos dele nas meninas. Mãos abertas, seguras, protetoras. As mesmas mãos que ela havia segurado no altar 30 anos antes. As mesmas mãos que ele havia colocado nos ombros dela quando a mãe de Sônia morreu e ele disse, "Eu tô aqui", de um jeito que ela acreditou completamente, porque naquele momento havia acreditado em tudo que ele dizia. As mesmas mãos, numa outra criança, numa outra vida. Ela precisou pausar. Fechou os olhos. Respirou 3 vezes, devagar, com o tipo de controle que uma mulher aprende quando passou décadas sendo a pessoa que não pode desmoronar. Continuou. Terceira foto. A mulher, Fernanda, alta, morena, com o cabelo preso num coque desleixado. 30 e poucos anos. Jovem o suficiente para que a diferença fosse visível. Sorrindo para Ricardo com uma intimidade que não precisava de legenda. O tipo de sorriso que só existe quando você sabe que o espaço entre você e outra pessoa é completamente seguro. Sônia estudou o rosto dela por um longo tempo. Ficou procurando raiva. Não encontrou. Pelo menos não do jeito que esperava. O que encontrou foi algo mais complicado. Uma curiosidade fria. Quem era essa mulher? O que ela sabia sobre Sônia? Sabia que existia? Sabia dos filhos adultos, dos 30 anos, da vida inteira que corria em paralelo? Ou acreditava ser a única? Essa resposta Sônia nunca obteria com certeza, e em algum momento deixaria de importar. Quarta foto. Os 4 juntos, na porta da casa bege. Ricardo, Fernanda, as 2 meninas, como uma família de foto de calendário. A menina menor estava no colo de Ricardo. A maior segurava a mão de Fernanda. Sônia passou por todas as 93 fotos sem piscar. Quando terminou, ficou olhando para a tela escura por um tempo. No relatório que acompanhava as fotos, o investigador descrevia o que havia observado ao longo de 6 dias de monitoramento. Ricardo frequentava a casa pelo menos 3 vezes por semana durante as viagens a trabalho. As meninas chamavam-no de pai. A mulher, Fernanda Cristina Almeida, 34 anos, professora de educação infantil, tinha um relacionamento estável e documentado com ele. Os vizinhos da rua o conheciam pelo nome. Ele tinha conta aberta na padaria da esquina. Padaria da esquina. Conta aberta. Aquele detalhe. Mais do que as fotos. Mais do que o nome das crianças. Mais do que a roseira na porta. Foi o que finalmente fez o peso total cair sobre Sônia com toda a força. Você só abre conta na padaria da esquina quando você é morador, quando você é conhecido, quando você não está de passagem. Você está chegando em casa. 5 anos. Ele havia chegado em casa naquele lugar durante 5 anos. Sônia pegou o caderno de capa preta, abriu na primeira página em branco e escreveu: Ele tem 54 anos, 2 filhas com outra mulher, uma casa no nome dos 2, conta aberta na padaria da esquina. E eu fui a mulher que bancou tudo isso sem saber. Ela parou, riscou a última frase, escreveu no lugar: A mulher que não vai deixar isso passar em branco. Fechou o caderno, foi para o quarto, deitou ao lado de Ricardo. Ficou de olhos abertos no teto. E pela primeira vez, desde que encontrou o envelope, a raiva veio de verdade. Não a raiva explosiva, a raiva que grita e quebra coisa. A raiva fria, a raiva que planeja. Antes de qualquer confronto, Sônia precisava saber de uma coisa: o tamanho do estrago. Ela ligou para a Adriana, sua advogada de confiança,
Uma mulher que ela conhecia há 15 anos, que havia cuidado da compra do apartamento dos filhos, do espólio da mãe de Sônia, de pequenas questões jurídicas ao longo do tempo. Marcou uma reunião de urgência para o dia seguinte. Chegou ao escritório de Adriana com o dossiê impresso, a escritura fotografada, o caderno de anotações e uma calma que a própria advogada comentou. "Sônia, você tá bem?" "Ainda não", ela respondeu. "Mas vou estar. Precisa de informação primeiro." A reunião durou 2 horas. Adriana foi meticulosa, cuidadosa, honesta. O imóvel estava no nome dos dois, Ricardo e Fernanda. Isso significava que parte do patrimônio conjugal de Sônia havia financiado aquela casa. Os valores que ela havia notado no extrato, as transferências que ela assumia serem relacionadas a trabalho, parte delas, Adriana confirmaria depois com acesso aos documentos, havia ido para a conta corrente de Fernanda. 5 anos de renda desviada. 5 anos de mentira financeira. "Você tem direito a contestar", Adriana disse. "Você tem direito a requerer a anulação do uso de patrimônio conjugal para custeio de outra relação. Você tem direito à pensão, à partilha, a..." "Eu sei", Sônia interrompeu com voz tranquila. "Mas primeiro me diga uma coisa. Ele depende do emprego na Cavalcante e Matos?" Adriana franziu a testa. "A empresa onde ele trabalha agora é a Cavalcante e Matos?" "Sim, diretor comercial. 12 anos no mesmo lugar." "Sim, depende. O cargo dele tem projeção de mercado, mas a rescisão seria complicada sem causa." "Por quê?" Sônia abriu o notebook que havia levado. Mostrou algo para Adriana. A advogada leu. Olhou para Sônia, voltou a ler. "Você pesquisou isso ontem?" "Ontem à noite", Sônia confirmou. O que Adriana estava lendo era uma notícia de portal de negócios regional. Cavalcante e Matos enfrenta crise de liquidez. Sócios buscam investidor estratégico. Sônia havia passado a madrugada pesquisando a empresa onde Ricardo trabalhava. Havia lido balanços, relatórios, notícias dos últimos 2 anos e havia descoberto algo que Ricardo provavelmente sabia e não havia compartilhado com ela. A empresa estava à beira da venda e a pessoa com capital suficiente para assumir uma participação estratégica existia bem mais perto do que os sócios imaginavam. Sônia tinha herdado, 4 anos antes, uma participação societária da empresa de importação do pai. Uma empresa pequena, mas financeiramente sólida. Uma herança que ela havia gerenciado sozinha, sem mencionar ao marido, porque Ricardo nunca perguntou sobre as finanças pessoais dela. Ele assumia que ela não tinha vida financeira própria relevante. Ele errou feio. "Você quer?" Adriana começou. "Ainda não", Sônia disse. "Primeiro o confronto, depois os documentos, depois a virada." Faltavam 2 dias para a viagem a Portugal. As malas estavam parcialmente prontas no quarto. Sônia havia comprado roupas novas para a viagem nos meses anteriores. Um vestido azul para o jantar no primeiro dia. Sandálias bege que ela experimentou 3 vezes antes de comprar. Um cardigan de lã para as noites mais frias que Ricardo havia mencionado no itinerário. Ela tirou tudo das malas, dobrou as roupas com cuidado, guardou tudo de volta no armário. Depois foi para a cozinha, preparou um jantar como qualquer outra noite, frango assado com batatas, a salada que ele gostava com rabanete e rúcula, e esperou Ricardo chegar. Ele chegou às 19h15, comentou sobre o trânsito, lavou as mãos, sentou à mesa, provou o frango. "Tá bom", ele disse. E foi naquele exato momento, naquele "tá bom", dito sem olhar para ela, sem perceber nada, sem sentir nada, que Sônia Monteiro Cavalcante tomou a decisão mais importante da sua vida. Ela colocou o garfo sobre o prato, com cuidado, sem barulho. "Ricardo", ele levantou os olhos. Encontrei a escritura. O silêncio que se seguiu tinha textura. Ela conseguia quase tocá-lo. O rosto dele passou por 5 emoções em 2 segundos. Surpresa, cálculo, negação preparada, hesitação e então, como alguém que percebe que não tem para onde correr, uma espécie de rendição cansada.
Ele não disse nada. Jardim das Palmeiras, ela continuou, com voz igual, como quem lê uma lista de supermercado. Casa de 3 quartos. Fernanda Cristina Almeida. 2 filhas, 5 anos. Ricardo abaixou o garfo. Sônia. Não, ela disse. Apenas isso. Uma palavra. Com um peso que parou tudo. Ela não levantou a voz uma única vez. E foi exatamente isso que o assustou mais do que qualquer grito poderia ter feito. Sônia abriu a bolsa que havia colocado a seus pés antes do jantar. Tirou o envelope do cartório. As fotos impressas. O relatório do investigador. As anotações no caderno preto. Colocou tudo sobre a mesa. Entre os 2 pratos de frango assado. Ricardo ficou olhando para aquilo como quem olha para um acidente. Há quanto tempo você sabia? Ele perguntou, com uma voz que saiu menor do que ele pretendia. 6 dias, ela respondeu. Tempo suficiente para eu saber de tudo o que precisava. Ele tentou a estratégia da confissão lágrima fácil. Ela reconheceu a manobra em 2 segundos porque conhecia o homem fazia 30 anos. Eu não queria que você ficasse sabendo assim, ele começou. Foi uma coisa que começou sem querer e que eu nunca soube como. Ricardo. A voz dela cortou o ar. Você comprou um imóvel. Você registrou no cartório. Você desviou dinheiro do patrimônio conjugal. Você tem 2 filhas com outra mulher. Não existe sem querer nessa história. Existe escolha. Você escolheu. Todos os dias durante 5 anos. Escolheu. Ele ficou calado. Ela esperou. O silêncio durou tanto que o barulho da rua lá fora ficou audível. Um cachorro latindo, o ronco de uma moto passando, a TV do vizinho de cima. Então Ricardo fez a coisa mais estúpida que poderia ter feito. Ele suspirou, com cansaço, como quem está tendo uma conversa entediante. Sônia, você precisa entender que eu estava sufocando. Ela se levantou, devagar, com a postura ereta que ele não via nela fazia tempo. Você estava sufocando. Não era pergunta, era repetição, do tipo que faz a frase soar na sua própria voz para que você ouça o absurdo. Eu banquei sua carreira enquanto você foi demitido e ficou 8 meses em casa. Criei 2 filhos enquanto você viajava. Administrei essa casa, esse patrimônio, essa família, durante 30 anos, e você estava sufocando. Ricardo abriu a boca. Não terminou, ela disse, e ele fechou. O imóvel no Jardim das Palmeiras está no seu nome e no nome dela, mas foi comprado com dinheiro que passou pelo nosso patrimônio conjugal. Minha advogada já sabe disso. O processo de partilha vai refletir isso. A casa onde sua outra família mora, Ricardo, é tecnicamente parte do nosso patrimônio conjugal, e eu tenho direito sobre ela. O rosto dele mudou. A rendição cansada virou algo mais parecido com medo. Você não vai. Ainda não decidi o que vou fazer com ela, Sônia disse. Estou te avisando, não pedindo sua opinião. Ela pegou as fotos, o relatório, a escritura, voltou para a bolsa, fechou o fecho com um clique seco. A viagem a Portugal está cancelada. Você pode dormir aqui esta noite. Amanhã de manhã eu preciso que você esteja fora. Sônia, a gente precisa conversar. Já conversamos. Ela caminhou em direção ao corredor. Na metade do caminho parou, sem se virar. 30 anos, ela disse. Você construiu outra vida dentro da minha. Isso não é traição. Isso é parasitismo. E subiu para o quarto. Na manhã seguinte, depois de Ricardo sair com 2 malas e o olhar de quem não acredita que aquilo está acontecendo, Sônia tomou café sozinha pela primeira vez em décadas. O silêncio era diferente. Não era o silêncio de quando ele viajava e ela ficava esperando mensagem. Era outro tipo de silêncio, mais honesto. Ela ficou olhando para a xícara por um bom tempo. Depois, ligou para a cunhada Vera. Vera era mulher do Marcelo, irmão mais novo de Ricardo. Uma mulher que Sônia sempre considerou próxima. Almoços de domingo, grupos de WhatsApp de família, aniversários, a intimidade acumulada de quem convive por décadas. A ligação atendeu no segundo toque.
Sônia, oi, tudo. Vera, você sabia. Pausa, longa demais para ser inocente. O que você... Da Fernanda, da casa, das meninas. O silêncio que se seguiu confirmou tudo antes de qualquer palavra. Sônia, eu fiquei sabendo faz uns 2 anos, e o Marcelo me pediu para não... 2 anos, Sônia repetiu. Não como acusação, como quem registra um dado numa planilha. Vera, tá bom. Obrigada por confirmar. Sônia, espera, deixa eu explicar. Não precisa. Boa tarde. Ela desligou. Ficou olhando para o telefone. 2 anos. A cunhada sabia fazia 2 anos. Ela abriu o WhatsApp. Havia um grupo chamado Família Monteiro, criado há 6 anos pela sogra, com 42 membros, sogros, cunhados, cunhadas, primos, filhos dos primos. O tipo de grupo de WhatsApp que pinga o dia inteiro com correntes de bom dia, fotos de netos, avisos de aniversário e, ocasionalmente, uma briga sobre política que o sogro logo abafava com um áudio de 2 minutos dizendo que família não discute essas coisas. Sônia nunca tinha prestado muita atenção naquele grupo, mas agora ela olhou para a lista de membros de um jeito diferente. Vera estava lá. O Marcelo estava lá. O irmão mais velho de Ricardo, Sérgio, estava lá. A mulher do Sérgio estava lá. Os primos que apareciam em todo o almoço de domingo estavam lá. E ela, Sônia, a mulher de fora da família de sangue. A que havia chegado com 23 anos e ficado 3 décadas. A que havia cozinhado para todos eles em incontáveis domingos. A que havia comprado presente de aniversário para filho de primo que ela mal conhecia pelo nome. A que havia levado o sogro ao médico quando a sogra estava sem carro. A que havia ficado na casa deles por 3 semanas quando a sogra operou do quadril. E todos eles, naquele grupo de 42 membros, haviam sabido. E nenhum havia mandado uma mensagem. Nenhum havia ligado. Nenhum havia dito nada. Ela ficou olhando para a tela do celular com aquela lista de nomes. Não saiu do grupo, não enviou mensagem, não fez escândalo, mas algo dentro dela encerrou-se com a mesma precisão de uma porta que fecha no cadeado, sem porteira, sem barulho, com uma finalidade que não admite mais abertura. Família. Ela havia passado 30 anos construindo laços com pessoas que, quando chegou a hora, escolheram o sangue. Estava bem. Ela tinha os filhos, tinha a Adriana, tinha a si mesma, e estava descobrindo naqueles dias que si mesma era muito mais do que havia pensado. O sogro, ela tinha quase certeza, também sabia. Provavelmente o irmão mais velho, talvez o primo que trabalhava no mesmo ramo. Toda aquela família de domingo, de almoço com cheiro de carne assada e cerveja gelada, de cantinho de bolo e parabéns animado, de beijo no rosto e "Tá boa, Sônia? Tá boa." Toda aquela família sabia que ela estava sendo enganada e havia escolhido o silêncio. Por quê? Porque ele era sangue deles. E ela era apenas a mulher que segurava tudo. Era a última lição que eles lhe ensinavam. E ela aprenderia bem. Sônia foi até o quarto. Abriu a gaveta do criado mudo. Tirou o anel de compromisso que havia ganhado no 10º aniversário de casamento. Uma renovação das alianças que Ricardo havia proposto com toda a solenidade de quem parece sincero. Uma aliança nova com um brilhante pequeno no centro. Ela havia guardado o anel, naquela gaveta, no dia em que o dedinho começou a inchar um pouco e ela tirou com intenção de colocar de volta depois. Nunca voltou a usar. Ela ficou olhando para a peça na palma da mão. Um brilhante pequeno, comprado no 10º aniversário, quando ele já estava provavelmente no 1º ano com Fernanda. Ela fechou a mão em volta do anel, respirou fundo e foi ali, naquele quarto silencioso, cheio de 30 anos de vida compartilhada. As fotos dos filhos na parede, o abajur que ela havia escolhido na viagem ao Rio, o cheiro de roupa limpa e café, e tudo aquilo que é cotidiano e invisível e precioso. Foi ali que Sônia entendeu exatamente quem ela era. Ela não era a mulher abandonada. Ela era a mulher que eles todos tinham subestimado. Não foi linear. Ninguém te conta que reconstrução real não é linha reta.
é espiral. Você avança 3 passos, recua 2, some na cama por um fim de semana inteiro, sem conseguir sair do pijama. Depois levanta numa segunda-feira às 5 da manhã, com uma clareza inexplicável, e vai fazer as coisas que precisa ser feitas. A primeira semana foi a mais difícil. Os filhos, Felipe, 27 anos, e Carolina, 24, precisaram ser informados. Sônia os chamou para um almoço em casa, num sábado. Cozinhou o macarrão que eles gostavam desde criança. Colocou a mesa direito, esperou-os sentar e contou, com a mesma voz tranquila que havia usado com Ricardo. Com os fatos, sem drama, sem teatralidade. Felipe ficou vermelho. Carolina começou a chorar antes do final. "Mãe", Felipe disse, com a voz presa. "Você tá bem?" "Ainda não", ela respondeu. "Mas vou estar." Era a mesma frase que havia dito a Adriana. E pela primeira vez, ela acreditou nela. Felipe foi ligar para o pai naquele mesmo dia. A conversa, Sônia não ouviu. Mas soube pelo relato do filho mais tarde. Não foi branda. Felipe era o tipo de homem que havia aprendido com a mãe a ser direto, a não enrolar, a dizer o que era real. "Você destruiu uma família", ele disse ao pai. "Não a nova, a que você fingiu ter durante 30 anos. Ricardo tentou explicar. Felipe desligou. Carolina demorou mais para processar. Era mais próxima do pai. O luto dela foi diferente, não apenas de um casamento, mas de uma imagem paterna que havia desmoronado. Sônia sentou com a filha várias noites, ouvindo, segurando a mão, não tentando resolver. Apenas presente. Porque às vezes presença é o único remédio que funciona. Havia uma noite específica que Sônia guardaria para sempre. Carolina tinha vindo dormir na casa da mãe. Ainda estava na casa onde cresceu, que havia ficado com Sônia na separação. Eram quase meia-noite. Elas estavam sentadas no chão da cozinha, encostadas no armário de baixo, com uma lata de biscoito de maisena entre as duas. O mesmo biscoito que Sônia comprava quando os filhos eram pequenos e estavam doentes ou assustados ou precisavam de conforto sem palavras. "Mãe", Carolina disse com a voz arrastada do choro já seco. "Você ficou com raiva?" "Fiquei, mas você não pareceu." "Eu parei de mostrar raiva", Sônia disse. "Não de sentir." A filha ficou em silêncio. "Eu aprendi isso errado", Sônia continuou, devagar, como quem pensa em voz alta. "Aprendi que engolir era força, que não mostrar era elegância, que segurar era amor. E não é? Às vezes é só medo de que se você soltar, vai cair tudo." Ela parou. "Mas sabe o que eu aprendi agora?" Carolina olhou para ela. "Que eu devia ter deixado cair antes." Ela pegou um biscoito, porque o que cai é o que não prestava. O que é real não cai. Carolina encostou a cabeça no ombro da mãe. E ficaram assim por um bom tempo, no chão frio da cozinha, com a lata de biscoito entre as duas, como quando Carolina era pequena e tinha pesadelo e vinha acordar a mãe. Só que desta vez era a mãe quem havia acordado de um pesadelo longo. Aos poucos, Sônia foi retomando o ritmo. Retornou ao escritório da empresa de importação do pai, a empresa que havia herdado e gerenciado à distância por anos. Passou a ir pessoalmente, passou a entender os números com uma profundidade que nunca havia aplicado antes. Houve resistência inicial. 2 funcionários mais antigos que haviam trabalhado com o pai dela e que, educados na hierarquia silenciosa de geração anterior, não sabiam muito bem o que fazer com uma mulher de 53 anos que chegava sem aviso e começava a fazer perguntas sobre fluxo de caixa e custo de importação e margens de venda. O primeiro mês foi desconfortável. Ela chegava às 8 da manhã, ficava até às 6. Lia cada documento, conversava com cada funcionário, perguntava tudo, não com arrogância, com genuína curiosidade, com o interesse de quem está aprendendo algo que deveria ter aprendido antes e que não vai fingir que já sabe. No segundo mês, os funcionários pararam de trocar olhares quando ela entrava. No terceiro, o mais antigo deles, um contador de 60 anos, chamado Elias, que havia sido fiel ao pai por décadas,
Bateu na porta do escritório dela com uma pilha de pastas. Dona Sônia, eu organizei aqui os contratos dos últimos 5 anos. Achei que podia ajudar a entender a trajetória. Era o primeiro gesto espontâneo de parceria. Ela agradeceu. Leu cada contrato naquela semana. E foi por causa de uma cláusula num contrato de 2020 que ela percebeu a oportunidade que havia na Cavalcante e Matos. Não foi sorte, foi atenção. Ela fez um curso de gestão financeira avançada, online, nas madrugadas, com o mesmo caderno preto onde havia anotado as datas das viagens de Ricardo, mas agora preenchido com fórmulas, análises, definições, exercícios. Ela sublinhava, anotava nas margens, refazia os cálculos que errava até acertar. A professora do curso era uma mulher de 40 e poucos anos, objetiva, sem paciência para a enrolação. Numa das aulas ao vivo, ela disse algo que ficou. Você não precisa ter começado cedo. Você precisa não parar agora. Sônia repetiu a frase em voz alta no quarto vazio, para si mesma, para a mulher que estava se tornando. Caminhou todas as manhãs, cortou o cabelo. Não de forma radical, apenas do jeito que ela sempre quis e nunca fez porque Ricardo preferia comprido. Foram 5 centímetros. Mas foram os 5 centímetros mais significativos da sua vida adulta, porque cada centímetro era uma escolha feita só por ela, sem consultar ninguém, sem pedir aprovação, sem considerar a opinião de um homem que havia provado não merecer essa consideração. 5 centímetros de cabelo. 50 anos de mulher aprendendo a existir nos próprios termos. Enquanto Sônia se reconstruía por dentro, ela trabalhava por fora. Com Adriana, ela documentou cada transferência financeira suspeita dos últimos 5 anos. Cada valor desviado, cada transação que havia custeado a segunda família de Ricardo. O processo de divórcio foi aberto. A contestação do uso de patrimônio conjugal foi protocolada. E então, silenciosamente, nos bastidores de um mercado que Ricardo nunca imaginou que a esposa conhecia, Sônia começou a fazer movimentos. A Cavalcante e Matos, a empresa onde Ricardo era diretor comercial há 12 anos, estava em negociação com potenciais investidores desde o início daquele ano. Os sócios fundadores eram 2 irmãos que haviam construído a empresa do zero nos anos 90 e que agora, cansados e com problemas de saúde, queriam uma saída elegante. Sônia havia lido sobre isso na madrugada, em que não conseguia dormir. Havia aprofundado a pesquisa. Havia pedido a Adriana que verificasse se havia algum impeditivo legal para ela adquirir participação societária numa empresa onde o marido em processo de divórcio era empregado. Não havia. Ela chamou o contador da empresa de importação. Chamou um consultor financeiro indicado por Adriana. Passou 2 semanas avaliando o investimento, calculando riscos, desenhando cenários. E então, numa manhã de dezembro, 2 meses e meio depois de encontrar o envelope, Sônia Monteiro Cavalcante entrou no escritório dos sócios da Cavalcante e Matos com uma proposta de aquisição de 45% das ações da empresa. A reunião durou 3 horas. Ela saiu com um acordo preliminar assinado. Ricardo descobriu na segunda-feira seguinte, quando o sócio mais velho o chamou à sala e informou que havia um novo sócio investidor. Mencionou o sobrenome. Cavalcante. Ricardo sentou na cadeira na frente do sócio e ficou parado por um tempo que o sócio depois descreveria como estranho. Cavalcante? Ele disse devagar. Sônia Monteiro Cavalcante. O sócio confirmou. Conhece? Eles se viram pela primeira vez depois da separação na reunião de sócios e diretores de janeiro. Sônia chegou 5 minutos antes do horário, com um terninho cinza chumbo que havia comprado especificamente para aquela reunião. Com o cabelo do jeito que ela queria, 5 centímetros a menos, preso num coque discreto, com um caderno novo, não o preto das anotações da traição, um novo, azul, limpo. Ricardo entrou na sala e a viu. E parou. Não foi exagero, não foi teatro.
Ele literalmente parou no meio da passagem, com a pasta na mão, e ficou olhando para ela como quem vê alguém que não deveria estar ali e que, ao mesmo tempo, faz todo o sentido que esteja. Sônia ergueu os olhos do caderno, olhou para ele e então fez algo que ninguém na sala esperava. Ela sorriu, com calma, com distância, com o sorriso de quem está completamente no lugar onde deveria estar. A reunião começou. Ela participou com a fluidez de quem havia se preparado profundamente. Fez perguntas precisas, deu contribuições relevantes, demonstrou que havia estudado a empresa com mais cuidado do que qualquer diretor daquela mesa. Ricardo ficou calado durante quase toda a reunião. No intervalo para café, ele se aproximou. Sônia. Ela continuou folheando o caderno. Sônia, precisamos conversar. Minha agenda está com a Juliana, ela disse sem levantar os olhos. Juliana era a secretária que ela havia contratado 3 semanas antes. Se você quiser marcar uma reunião, fale com ela. Ele abaixou a voz. Você comprou a empresa onde eu trabalho. Ela finalmente ergueu os olhos. 45%, ela corrigiu. Ainda não é controle, mas estou avaliando a possibilidade de aumentar a participação se os resultados do primeiro trimestre confirmarem o que os balanços sugerem. Ele ficou olhando para ela. Por quê? Porque é um bom negócio, ela respondeu. E porque eu tenho o capital. Que, aliás, você nunca se preocupou em saber que eu tinha. Ela fechou o caderno. Se levantou. Ricardo, um aviso. Profissional, não pessoal. O setor de vendas tem uma taxa de conversão baixa para o volume de prospecção que vocês apresentam. Você vai receber uma análise por e-mail esta semana. Vai precisar apresentar um plano de melhoria no próximo encontro. Ela caminhou de volta para a sala de reuniões. Ele ficou parado com a xícara de café na mão. 3 meses depois do dia em que encontrou o envelope, Sônia foi ao banheiro antes de dormir e abriu a gaveta onde havia guardado o anel. Ficou olhando para ele por um tempo. Um brilhante pequeno, metal dourado, comprado no 10º aniversário de um casamento que já era, naquele momento, uma ficção mantida por conveniência dele. Ela pegou o anel. Foi até a janela do quarto. A noite estava clara. A rua lá embaixo tranquila. Ela ficou segurando o anel por um bom tempo. Pensou em tudo que havia construído. Pensou em tudo que havia perdido. Pensou na diferença entre as 2 listas e percebeu, com uma lucidez que doía um pouco e libertava muito, que a lista do que havia perdido era quase inteiramente feita de ilusões. Ela não havia perdido 30 anos, havia vivido 30 anos. Criou 2 filhos que eram pessoas decentes. Administrou uma casa com competência. Aprendeu a gerir patrimônio. Desenvolveu uma capacidade de análise e planejamento que a havia colocado, naquele exato momento, como sócia investidora de uma empresa de médio porte. Ela havia perdido um homem e descoberto quem era. Não eram equivalentes. Ela foi até a cômodas. Abriu a 3ª gaveta. Tirou uma caixinha de veludo azul, a mesma onde havia guardado a aliança original de casamento. Colocou o anel dentro da caixinha. Fechou. E guardou não de volta na gaveta, mas no armário, no alto, numa prateleira onde ficavam coisas que ela guardava, não por uso, mas por história. Porque o anel não era mais símbolo de traição. Era prova de que ela havia sobrevivido a alguma coisa grande. E prova assim não se joga fora. Wonka, ato 13. A última vez que ele tentou, 4 meses após a separação, Ricardo pediu uma reunião com Sônia, não pela secretária Juliana. Ligou diretamente às 10 da manhã de uma sexta-feira. Ela atendeu porque reconheceu que cedo ou tarde essa conversa viria. Sônia, eu preciso te ver, pessoalmente, não sobre trabalho. O que você quer, Ricardo? Pausa. Eu errei, eu sei que errei. E eu sei que você não precisa mais ouvir isso, mas você está precisando dizer? Ela concluiu. Ele ficou calado. Tá bom. Quinta-feira às 12. Restaurante da Dona Carmen. Você paga a sua conta. O restaurante era o mesmo onde ele a havia levado no primeiro aniversário de namoro. Ela havia escolhido o lugar intencionalmente.
Queria que ele sentisse o peso do contraste. Eles se sentaram à mesa do lado da janela. Ele parecia cansado. A vida com Fernanda, Sônia havia descoberto pelos filhos que conversavam com o pai, não estava fácil. A descoberta da segunda família havia chegado até Fernanda de formas que ela não esperava. Amigos em comum, comentários nas redes sociais, a própria complexidade de um homem dividido entre dois mundos que agora não podiam mais coexistir na sombra. Ele pediu a água sem gás. Ela pediu uma taça de vinho. "Você está diferente", ele disse. "Estou." "Mais." Ele procurou a palavra. "Inteira." Ela tomou um gole do vinho. "Eu sempre fui inteira, Ricardo. Você é que nunca olhou." Ele mexeu no guardanapo de tecido. "Mas a vida com ela não é o que eu imaginava", ele disse devagar. "As meninas são pequenas, é barulhento, ela é. É diferente de você. Do jeito que você administra tudo, do jeito que você pensa." "Ricardo," ela interrompeu com gentileza que surpreendeu os dois. Ele parou. "Você não está me elogiando. Você está me dizendo que sente falta da empregada gratuita, que agora você está tendo que administrar a bagunça que fez e percebeu que é mais difícil do que parecia de longe." Ele não respondeu. "Porque era verdade. Eu fui boa para você." Ela continuou. "Fui muito boa. E você usou isso como garantia de que podia ter mais em outro lugar sem perder o que tinha aqui. O cálculo não fechou. Essa é a sua história, não é a minha." Ela colocou a taça sobre a mesa. "A minha história é outra, e tá só começando." Ela chamou a garçonete, pediu a conta. "Só dela." "Você comprou 45% da empresa onde eu trabalho?" ele disse, com uma voz que era quase admiração. "O que você vai fazer?" Sônia assinou a comanda, guardou o cartão na bolsa, levantou-se, ajeitou o terninho cinza chumbo e respondeu: "Vou administrar bem. É o que eu sempre fiz." Caminhou até a porta sem olhar para trás. Na calçada, a luz do sol de tarde bateu nela de frente. Ela levantou o rosto, fechou os olhos por um segundo e então seguiu. 6 meses depois. Sônia acordou às 6 da manhã porque havia marcado uma caminhada com Carolina. Elas foram ao parque perto de casa que Sônia não frequentava fazia mais de 10 anos, porque a rotina de casada não incluía tempo para parque de manhã. Ou se incluía, ela havia sacrificado por outra coisa mais urgente que não era dela. Caminharam 50 minutos, falaram sobre tudo e sobre nada. Sobre o trabalho de Carolina que estava indo bem, sobre o namorado dela que era gentil e paciente e do tipo que liga quando diz que vai ligar, sobre uma série que as duas estavam assistindo, cada uma no seu apartamento, mas comentando pelo WhatsApp a cada episódio como se estivessem no mesmo sofá. Sobre coisas pequenas, as coisas pequenas que a vida é feita quando você para de usar toda a energia com o que não merece. Carolina estava fazendo terapia, estava processando, estava bem. De volta em casa, Sônia fez o café. O mesmo café de sempre, mas agora sozinha, sem esperar ninguém acordar, sem cronometrar o horário de nenhuma viagem de ninguém, sem preparar a xícara maior para o canto da mesa que não era o seu. Ela tomou o café na varanda, com o sol ainda baixo e o barulho da rua começando devagar. Um vizinho passando com o cachorro. Um carro arrancando. O cheiro de orvalho na grama do jardim, que ela havia replantado no mês anterior, havia pedido ao filho do jardineiro que tirasse todas as plantas que Ricardo havia escolhido e colocado as que ela sempre quis. Lavanda, alecrim, um pé de jasmim no canto, que no verão perfumaria o ar inteiro da varanda. Ela abriu o notebook. Tinha 3 reuniões marcadas para aquela semana na Cavalcante e Matos. O plano de melhoria do setor de vendas havia gerado resultado expressivo no primeiro trimestre, 19% acima do projetado. O sócio mais velho havia a chamado na semana anterior para dizer que ela havia trazido uma energia diferente para na empresa. "Você pensa como empresária?" ele havia dito. "Não como investidora passiva." "É porque não sou passiva", ela havia respondido. E não era.
Ela havia descoberto, aos 53 anos, que tinha um talento natural para enxergar o que não funcionava e propor o que poderia funcionar. Havia sempre tido esse talento. Havia aplicado ele na própria casa por 30 anos, na criação dos filhos, na gestão de um lar que nunca teve crise, porque ela nunca deixou chegar a crise. Ela havia gasto esse talento administrando a vida de outro homem. Agora o usava para administrar a própria carreira. O processo de divórcio seguia. Adriana estava segurando bem a contestação patrimonial. Havia chances reais de que parte do imóvel do Jardim das Palmeiras fosse incluída na partilha, o que colocaria Ricardo numa posição delicada que ele não havia previsto quando começou aquela segunda vida com tanta confiança na ignorância da esposa. Sônia ainda estava decidindo o que fazer com isso. Havia dias em que ela queria acionar cada direito que tinha, com a precisão de quem cobra centavo por centavo de uma dívida de décadas. Havia outros dias em que ela pensava nas meninas de Fernanda, crianças de 4 e 6 anos que não haviam pedido para nascer naquela situação, e decidia que a justiça que ela precisava não dependia de colocar crianças na rua. Ela ainda estava decidindo. E estava completamente bem com o fato de ainda estar decidindo. Porque decidir no próprio tempo, sem urgência, sem pressão, sem precisar da aprovação de ninguém, esse também era um tipo de liberdade. O tipo que ela havia tardado demais a descobrir e que não pretendia desperdiçar. Ela abriu o caderno azul, novo, limpo, escreveu no alto da primeira página em branco: "O que eu quero construir agora." E começou a escrever. Não era uma lista de vingança, não era um plano de destruição, era uma visão. Da empresa que queria ter em 5 anos, da mulher que queria ser em 10. Das manhãs que queria ter em 30, caminhando no parque, com o jasmim perfumando a varanda, com o café na xícara certa, com o nome certo no documento, vivendo a única vida que sempre deveria ter sido sua, a dela. Havia algo que poucas pessoas sabiam sobre Sônia. Antes de casar, ela havia sido Sônia Cavalcante, só Cavalcante. O sobrenome do pai que havia construído a empresa de importação do zero. O sobrenome que carregava história, suor, décadas de trabalho honesto. Quando se casou, ela virou Sônia Monteiro Cavalcante. Na prática, Sônia Monteiro, porque era o sobrenome que aparecia primeiro, e era o que Ricardo usava, o que os documentos do cotidiano reproduziam, o que os professores dos filhos chamavam, o que os conhecidos registravam. Cavalcante foi ficando no fundo, quieto, esperando. Quando assinou os documentos de aquisição da Cavalcante e Matos, ela assinou como Sônia Cavalcante. O contador estranhou. "Não é Monteiro Cavalcante?" "É Cavalcante", ela corrigiu. "Só Cavalcante." E foi o único momento, em todos aqueles meses de processo e de dor e de reconstrução, em que os olhos dela marejaram. Não de tristeza, de reconhecimento, como se a mulher que ela havia sido antes de tudo, antes do casamento, antes dos filhos, antes de 30 anos de ser a rocha invisível de outra pessoa, tivesse batido na superfície de dentro e dito: "Eu sempre estive aqui." Ela secou o canto do olho com discrição e assinou, com a caligrafia firme de quem sabe exatamente quem é. Sônia Cavalcante tinha 53 anos. Havia descoberto a segunda família do marido num envelope amarelo de cartório. Havia investigado, documentado, planejado. Havia confrontado sem gritar. Havia separado sem implorar. Havia construído sem pedir licença. E agora ela era sócia investidora da empresa onde o homem que a havia chamado de peso trabalhava há 12 anos. Não como vingança, como consequência natural de quem ela sempre foi. Ricardo havia apostado na mulher errada para subestimar. Todas elas apostam nisso. E todas elas erram. 30 anos de dedicação não são apagados por 5 anos de mentira. São o alicerce de uma reconstrução que ninguém viu vindo. E você, se descobrisse hoje que o homem que dorme ao seu lado construiu uma família inteira em segredo, o que você faria primeiro? Conta aqui embaixo.
porque você não está sozinha.